Glória a Deus, aleluia. Nós temos que louvar a cada dia o nome do Senhor pela sua palavra. Sem a palavra de Deus, nós somos um povo morto. Sem a palavra, a ausência da palavra de Deus, irmãos, é presença de morte. Onde não habita a palavra de Deus, por isso que a Bíblia chama-nos que nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado. Estávamos mortos. Éramos mortos porque a ausência de Deus, né? A ausência da palavra do Senhor. Então estávamos mortos. Fomos precisos fazer o que Jesus nos resgatar da morte e trazermos para Deus, nos resgatar da morte e nos trazer para a vida em Cristo, porque Cristo é a palavra é Cristo. Amém? Então assim, não há vida, irmãos, fora da palavra. Se você quer ter uma vida abundante, viva a palavra. Coma, Jesus disse: quem tenha fome, coma, quem tenha sede, beba. Do que? Da palavra. Não é comer e beber da água física. Você vai sentir fome, e quando você está com fome, o teu corpo está fragilizado. Entendeu? Seu corpo fica fragilizado. Quem já jejuou aqui um dia, não é assim? Quando você faz jejum, o que acontece? O teu corpo, muitas vezes, fisicamente, ele fica fragilizado. Uma fome, aquela sensação, bate muitas vezes aquela dor de cabeça, não tem aqueles reflexos no corpo, né? Daquela sensação de fraqueza. Muitas vezes, outros aí caem um pouco a pressão, né? Dá aquela certa tontura. Por quê? Porque o teu corpo responde, irmão. O teu corpo está respondendo à ausência da alimentação. Assim somos nossas vidas. Quando falta a palavra, nós ficamos fragilizados, dá dor de cabeça, sentimos tontura e muitas vezes podemos cair em armadilha. Não temos força de ação, não temos energia, não temos vigor para agir. Por quê? Isso significa a ausência da palavra, da vida com Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz: somos em Cristo mais que vencedor. Você não é vencedor por você mesmo, você é vencedor em Cristo, né? Nós damos fruto. Lá em João 15 diz o quê? Se eu estiver em vós, vós estiveres em mim. Se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiveres em vós, darão fruto. Sem isso, irmão, não tem fruto. Árvore seca. Árvore seca, que a Bíblia chama do quê? Não serve para nada. E se Jesus passar, ver aquela sequidão permanecer, o que ele diz? No dia final, ele vai fazer o quê com a árvore seca? Lançar no fogo, porque não serve para nada. Amém? Então nós precisamos, irmão, da palavra. É uma coisa que você não pode se cansar e não abrir mão na tua vida, é da palavra do Senhor. Por isso que Deus disse para Josué, capítulo 1, Josué, de dia e de noite, medite na minha palavra, viva a minha palavra, de dia e de noite. De dia e de noite, todos os dias da tua vida, e você será bem sucedido no propósito e no plano que eu tenho, no chamado que eu tenho para a tua vida. Mas irmão, nós precisamos se atentar a isso. Tem mágica não. As coisas de Deus não tem mágica. Tem lei, tem norma, tem princípio para servir a Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Nós precisamos
entendermos quem somos em Cristo. Tenho falado isso. Precisamos entender a nossa vida agora em Cristo como nova criatura. Nós precisamos entender a nossa vida com Cristo, a nossa vida como igreja, a nossa vida no individual como corpo de Cristo. Nós precisamos entender, compreender e tomarmos um posicionamento. Por quê? Porque não adianta. Como eu tenho dito, você vai viver uma vida debaixo do vento. O vento vai levar você para onde ele quer, uma vida de inconstância. E depois você não tem o que reclamar diante do Senhor. Porque Deus, ele não se envolve, irmão, com a nossa situação emocional, com as nossas reclamações. Deus está ligado a uma nossa obediência. Deus age pela fé e pela obediência, pela fidelidade à sua palavra. Se não há fé, não há obediência, não há fidelidade. Tem muita gente cheia de fé, mas tem muita gente, muitas vezes, que a fé não está funcionando. Por quê? Porque não tem obediência. Acha que só crê em Jesus, eu vou vencer todas as barreiras. Aí vai dizer, como disse os discípulos: não, mas Senhor, aquele homem expulsou o demônio. Lembra aquele homem que foi tentar expulsar o demônio? Foi expulsar o demônio lá, o que aconteceu? O que o diabo falou para ele? Que aquele espírito maligno que estava incorporado naquele homem disse para o filho de Sérgio, disse o quê? Eu conheço o Deus de Paulo. Está querendo me enganar. Tipo assim, está querendo enganar, irmão. Eu conheço o Deus de Paulo, rapaz. Eu conheço o Jesus de Paulo. Você nem querer usar o nome de Jesus, quer dizer, irmão, não é falar no nome de Jesus. Não é só você no momento achar que você vai expulsar demônio, vai crer e a tua oração vai ser respondida porque você só crê. Existe circunstância entre fé e obediência também. Você pode crer, mas Deus falou assim: daí você está crendo, mas não está obedecendo. Então a obediência está ligada à fé, a fé está ligada à obediência também. Por isso que muitas vezes aí fora, a pessoa nem cristã é, mas ela tem fé, ela crê e Deus faz, não é assim? Mas ela não obedece. Só que a vida dela é o quê? É uma resposta, eu tenho falado, é uma resposta de acordo com a sua necessidade. Não é uma resposta para a sua vida, é uma resposta do que ele buscou. Ele buscou um milagre, Deus respondeu o milagre. Mas a vida com Cristo depende de obediência. Ser bem sucedido em Cristo, obediência, fidelidade, vida com o Senhor. Deus dá a resposta para um caso, Deus dá para o justo e Deus dá para o ímpio. Se o ímpio se voltar ao Senhor e crer, se o ímpio entrar aqui, ele sabe, ele já ouviu falar de Jesus e ele crê que Jesus pode fazer, pode. Porque a palavra do Senhor diz o quê? É pelo crer. Mas o viver em Cristo, o experimentar das promessas maravilhosas do Senhor, é obediência. Viver promessa é obediência. Viver milagre é fé. É obedecer, é diferente. Viver as promessas depende da obediência. E nós estamos vivendo, como o pastor Hélio disse, estamos vivendo um tempo mesmo difícil, sempre foi. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já alertou essa situação. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, ali no versículo 4 diz o quê? E o espírito desse século, o espírito maligno deste século tem cegado o entendimento das pessoas, irmãos. E muitas pessoas, mesmo na igreja, ainda continua em alguma área da vida dela cega. Ela abriu os olhos para Cristo, abriu os olhos, entendeu que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador, mas ela não abriu os olhos para uma forma ampla do reino, como o reino de Deus funciona, como a palavra funciona, como a vida dela funciona em Cristo. E como Cristo funciona na vida dela. Muitas pessoas ainda não abriram os seus olhos. O diabo ainda tem continuado cegando em vários pontos. Vamos ver aqui em Isaías, nós temos um exemplo disso.
Isaías capítulo 5, versículo 20. Diz assim Isaías 5, 20: que a aflição espera o que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. É isso que tem acontecido nos nossos dias. O diabo tem investido na igreja, tem investido no povo de Deus, tem investido no cristão, continuando, mantendo o cristão muitas vezes cego. E o que tem acontecido? As pessoas estão trocando a escuridão, não sabem discernir, não tem discernimento. A falta de discernimento, amado irmão, nas nossas vidas, tem nos levado a uma vida monótona. Tem nos cegado, entendeu? E nos impedido de desfrutar da grande promessa do Senhor. Aí muitas vezes, por falta de discernimento, por falta de conhecimento, o que diz lá em Oséias? Por falta de conhecimento, meu povo perece. Então o que acontece? Troca a luz pelas trevas. Não sabe discernir mais o que é andar na luz, o que é andar nas trevas. Para a igreja hoje, muitas vezes, andar na luz e andar nas trevas é a mesma coisa. Andar na luz e andar na escuridão está sendo a mesma coisa. Não estão tendo discernimento. Aonde eles estão andando? Por onde estão andando? Falta de discernimento. Acha que tudo no coração de muitos, acha que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus é uma permissão para você fazer tudo o que você quer. Tem gente, não, Deus é gracioso, é misericordioso, Ele me ama de tal maneira que enviou o seu Filho, então eu estou livre para fazer o que eu quero. Eu posso viver na escuridão e posso viver também na luz. Eu posso experimentar o amargo e também o doce. Qual o problema? Vou lá, como do doce na igreja e como do amargo. Qual o problema? Não tem mais diferença, irmão. Não existe diferença mais. As pessoas não têm noção mais. Ela está diferente, ela não tem mais discernimento para isso. Ela não sabe o que é bom. Ela não sabe o que é uma porta fechada, o que é uma porta aberta. Ela não sabe discernir a luta dela. Às vezes ela passa pela aflição, ela acha que muitas vezes é um maligno, não é um maligno. E às vezes ela acha que não é um maligno e é um maligno. Por falta de quê? Discernimento. Ela acha que Deus está em silêncio porque Deus o abandonou. Não, irmãos. O silêncio de Deus não significa ausência na tua vida. O silêncio de Deus para a tua vida é o quê? É um propósito que Ele está trabalhando para você não atrapalhar o propósito dele. O silêncio de Deus não é ausência, não é abandono. É como muitas vezes porta aberta ou porta fechada não é sinônimo, porta aberta não é sinônimo muitas vezes que você já conquistou tudo. E porta fechada não é sinônimo também de derrota. Nós precisamos começar a nos discernir, como o apóstolo Paulo disse, amados irmãos. Precisamos ter o Espírito Santo de discernimento, espírito de discernimento, para nós discernirmos o Espírito de Deus do Espírito do diabo, do espírito maligno, para nós discernirmos a vontade de Deus e a vontade da carne, a vontade do maligno. E nós perdemos essa essência, nós andamos como cego, nós permanecemos como Deus não tivesse abrido os nossos olhos, como Deus não tivesse abrido nossa visão, como Deus não tivesse abrido nosso entendimento, e nós continuamos andando como fosse cego. Para nós tanto faz orar ou não orar. Deus está vendo, é sempre assim. Deus compreende o porquê que eu não estou orando. Ela não discerne o motivo da oração. Por que ela não está orando? Ela não discerne o cansaço. Ela não discerne se não é aflição. Ela não discerne se é o diabo ou se não
discerne que é uma vontade própria dela. Ela não tem discernimento. Ela não sabe a importância, ela não sabe discernir do que é viver a palavra de Deus, do que não é viver a palavra de Deus. Ela não tem discernimento, ela não tem noção do que, se ela deixar de viver na palavra, ela vai morrer. Ela não tem discernimento que, se ela deixar de orar, ela vai perecer. Ela não tem discernimento, noção que tudo isso faz parte do propósito de Deus. Ela não tem discernimento. O inimigo muitas vezes, irmão, está tirando, desanimando, cansaço, trazendo opressão, cansaço, tirando ela da presença de Deus, e ela não, ela está achando que é o cansaço físico, ela está achando que é o cansaço do trabalho, ela está achando que é o cansaço da vida, ela está achando que é as preocupações da vida, e muitas vezes o maligno está ali, irmão, oprimindo, fadigando, dispersando, distraindo, para que você não tenha uma vida com Deus, e você não consegue discernir essas coisas. Você não consegue discernir o amargo do doce, a luz das trevas, o que é de Deus, o que é do inferno. Por isso que muitas pessoas hoje estão na igreja e acham que está tudo bem. Entendeu? E acha que está tudo bem. Jesus mesmo nos alertou, irmão, é melhor que vocês fossem frios do que morno. Olha o que Jesus disse: eu acharia melhor que vocês fossem frios, e não que vocês estivessem no mundão fazendo o que quer, do que vocês virem na minha casa, dizer que é cristão, dizer que é crente, dizer que é filho de Deus, e viver uma vida mundana, e viver uma vida morna. O que era uma vida morna para Jesus? Que ele queria vomitar da boca dele, ele falou que vomitaria. O que é? É essa vida, irmão, que não está nem aí se é luz, se é treva, se é amargo, se é doce. Ele está achando que tudo faz parte da vida e se mistura, e não se mistura. Deus não vai permitir que se misture. Não sou eu, não é o pastor Hélio, não é ninguém que vai mexer entre o trigo e o joio. Jesus disse isso para os apóstolos, quando os discípulos disseram: Senhor, eles não são Deus. Eles não são Deus. Que Jesus respondeu: fiquem em paz. Não cabe a vocês mexer no trigo, saber trigo, separar o trigo do joio, o joio do trigo. Cabe a mim, irmãos. E a palavra de Deus diz: ai daqueles que caem na mão de um Deus irado. Sabe o que é a ira de Deus, irmãos? É quando Deus olha para uma cidade, como olhou para Sodoma e Gomorra, como olhou para muitos estados, para muitos homens, entendeu? Que achou que estava enganando o Senhor, e Deus diz assim: você vai sentir o peso da minha ausência, e Deus se retira, e você vai ver o que é viver sem Jesus. Aí você vai voltar a andar nos seus próprios caminhos e vai experimentar a verdadeira situação amargo. A morte vai voltar, a destruição volta, porque quando Deus se ausenta, amados irmãos, nós não podemos brigar. Ele é Deus amor, Ele é Deus de paz, Deus de graça, Ele é advogado e Ele é juiz. Ele julga as causas, Ele peneira, o que é dele, o que não é dele, não é dele. O que está certo, está certo, o que está certo. É isso que ele entra no reino de Deus de qualquer jeito, não. Por isso que Jesus disse: olha, melhor que vocês fossem que nem essa criança aqui, ó. Porque vocês pensam que vocês vão entrar de qualquer jeito no meu reino? Vocês pensam que a minha vida é para tudo? Eu sou mordomo? Eu sou escravo de vocês? Não. Aqui tem princípio, tem regra. Ele disse para Josué: Josué, eu vou te dar um segredo para você ser uma vida bem sucedida. Eu vou te dar um segredo, eu vou te revelar um segredo, eu vou te dar uma direção, eu vou te dar um conselho, eu vou te dar uma orientação. Medita na minha palavra de dia e de noite. Não foi de qualquer jeito. Josué não foi bem sucedido de qualquer jeito, irmão.
Olha a história de Josué. Ele não foi um guerreiro bem sucedido de qualquer jeito. Ele entendeu. Ele teve discernimento. Nós precisamos ter discernimento e separar as coisas. Separar, irmão. Ter discernimento para tudo. Discernimento não só espiritual. Discernimento no seu trabalho. Discernimento na sua casa. O que está certo, o que está errado. O que está de Deus lá, o que não está de Deus. Discernimento na tua vida profissional, o que você está fazendo certo, o que você está fazendo errado, o que Deus tem ali, o que Deus não tem, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Irmão, nós não somos mais nércios. Jesus disse: olha, vocês não ficarão órfãos, vocês não estão mais sozinhos. Eu estou enviando da parte do meu Pai o Espírito Santo para que Ele vos ensine a verdade, toda a verdade, dirige, guie, oriente, dê a vocês discernimento, sabedoria, tudo. Lá em Jeremias capítulo 33 diz o quê? Jeremias 33:3 diz assim: pergunte-me e eu lhes contarei coisas maravilhosas, segredos que vocês não sabem a respeito do que está por vir. É assim, irmão. Se vocês têm uma vida com Cristo, então nós temos tanto, irmão, tanto instrumento, nós temos tanto, como é que se diz, dons, que a palavra de Deus se dispõe a nós. Ele disse: olha, se vocês me buscarem de todo o coração, se vocês estiverem em comunhão, em intimidade comigo, se vocês realmente entender a buscar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, o meu Espírito que habita em vocês vai revelar coisas ocultas e escondidas. Quer dizer, irmão, você não vai ser enganado. Você vai andar neste mundo, enquanto você estiver nele, você não vai ser enganado, você não vai ser confundido. Mas nós não compreendemos, não temos entendimento da palavra de Deus e vivemos naquela vida como igreja, colocando tudo sobre a responsabilidade de Deus. Lançamos tudo sobre a responsabilidade de Deus para Deus fazer. E Deus muitas vezes não faz, e que a gente fica perdido. Por quê? Porque Deus não quer dar a sua resposta da oração. Deus quer dar a resposta da sua oração através do quê? Do discernimento. É isso que nós temos que entender, a forma que Deus trabalha. Às vezes Deus quer te dar a resposta da sua oração através do seu discernimento. Para você chegar no trabalho, discernir o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que não é certo, o que você está fazendo certo ou não. Você tem discernimento para você fazer o quê? Você se aprimorar, ou você se corrigir, você se disciplinar, ser melhor, ou você vencer o inimigo, desmascarar o inimigo. Quantas vezes Jesus fez isso? Vê se o diabo, vê se alguma coisa pegava, vê se as pessoas pegavam Jesus de surpresa, vê se as pessoas pegavam os apóstolos de surpresa. Não pegava, por quê? Porque eles tinham uma vida com Cristo, uma vida de oração, uma vida com Cristo, de comunhão, viver Cristo todo dia. E o Espírito Santo ali trazia. Paulo, quando ele estava caminhando, vocês lembram? Vocês ouviram essa mensagem? Paulo estava caminhando na cidade e uma adivinha. O que uma adivinha disse? Uma adivinha cheia de dinheiro, que era serva de um pai de santo lá, um adivinhador lá da região. Ela era funcionária, ganhava muito dinheiro. E ela viu Paulo passando na cidade. Sabe que ela foi fazer o quê? Olha, irmão, e ela não fez nada nem que agredisse Paulo. Ela não agrediu Paulo, ela não defamou Paulo, ela não teve nenhuma atitude contra a moral, contra a vida de Paulo. Sabe o que ela disse para Paulo? Aí vai um homem de Deus,
aí vai um ungido de Deus, aí vai um homem de Deus. Sabe que Paulo discerniu isso? Um espírito para tentar mexer com o ego dele, para querer trazer glória para Paulo. E Paulo não tinha isso com ele, de trazer glória, confete para ele, aplausos, reconhecimento. Paulo sabia que aquela estratégia para o diabo queria que ele tivesse uma postura de reconhecimento, parasse para a mulher e disse: obrigado, e talvez realmente sou ungido de Deus, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, aqui o diabo não tem vez, aqui comigo é o seguinte, eu tenho intimidade com Deus, Deus me ungiu. Não. Sabe o que Paulo fez, irmãos? Parou diante daquela mulher e fez o quê? Repreendeu o espírito de adivinhação dela, e a Bíblia diz que ela foi liberta, e ela deu prejuízo ao seu dono, porque ela abandonou a vida de feitiçaria e foi seguir Paulo, e foi servir a Jesus. Discernimento de espírito. Quando Jesus estava no casamento, lá, o que Maria disse? Senhor, disse para o filho dela, disse para Jesus: o vinho acabou. O que Jesus respondeu para ela? Ela fez alguma coisa grave? Ela estava agredindo Jesus? Ela estava defamando? Ela estava sendo não? Ela não estava fazendo nada, irmão, de anormal. Mas Jesus queria dizer para Maria, sabe o que? Que existe tempo determinado para todas as coisas, discernimento do tempo. Que ele não agia de acordo com o que as pessoas queriam, mas ele agia de acordo com o tempo do Pai, com acordo com o tempo de Deus. Ele disse para quê? Para Maria: Maria, o que eu tenho contigo, não tenho nada contigo nessa vida. Mas não é chegada a hora. Ele quis dizer para Maria, quando ele disse para Maria que não tem nada contigo, não foi agredindo a mãe dele, não foi agredindo a Maria. Ele quis dizer a Maria o seguinte: Maria, eu sou o teu filho, mas eu estou debaixo da autoridade do reino de Deus. Eu estou debaixo da autoridade do reino de Deus. O que se trata a respeito das coisas é dele. É Ele que tem controle do tempo, da hora, do momento, do que eu tenho ou não tenho que fazer. Eu estou submetido a Ele. Esse é o discernimento. Quando Pedro chegou lá diante de Safira, irmão, que Safira tentou mentir para Pedro. Lembra que não deu oferta, vendeu o terreno, né? E tentou dar um golpe lá, entendeu? Pensou que ninguém tinha visto, porque só estava ela e o marido dela, ninguém viu, a igreja não viu, Jesus não viu, Deus não viu. Ela achou que ninguém tinha visto. Quando ela chega diante de Pedro, o que Pedro diz para ela? Discernimento de espírito, irmão. Pedro discerniu o roubo. Pedro teve a revelação e discernimento que ela estava roubando, ela e o marido estavam tentando enganar o Senhor. E um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, irmão, não anda na escuridão. Jesus disse: se vocês vieram para a luz, vocês são da luz e não andam mais na escuridão, andam na luz. E quem anda na luz não tropeça, quem anda na luz não cai em armadilha. Agora, para andar na luz, o que eu preciso fazer? Manter a luz acesa. O que diz a palavra do Senhor? Lá em Salmo 119, versículo 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Primeiro ele diz lâmpada. Lâmpada, o que se faz com a lâmpada? Ela apagada, você fica no escuro, mas se você acender, você fica no claro. Ele quis dizer: você depende de você. É você que tem que acender a lâmpada, iluminar, para que ela ilumine. É o Espírito, é a vida sua com Cristo, a sua vida cristã, a sua vida dedicada, a sua vida séria, a sua vida de obediência, a sua vida de fidelidade.
Esse é o botão que acende a lâmpada, que mantém a luz acesa, e você anda despreocupado. Por quê? Quando você anda na luz, está aqui, ó, estou vendo. Mas quando isso aqui tudo se apagar, o que eu faço? Tomo cuidado, não é assim? Anda com insegurança, anda com medo, anda com aflição. Por quê? Porque não sabe aonde está pisando. Pode pisar em alguma coisa perigosa, cair em algum buraco, tropeçar, machucar ou morrer. E nós não temos tido, irmãos, noção disso. Nós não temos tido noção. Lá em Reis, capítulo 3, versículo 9, irmãos, diz sobre Salomão. Quando Deus disse para Salomão: Salomão, o que tu queres que eu faça? Deus falou assim: eu quero. Salomão orou, Salomão buscou o Senhor. Amém? E Deus disse assim: então eu vou te dar, Salomão, vou te dar todo o ouro, vou te dar toda a riqueza, vou te dar toda a prosperidade, vou te dar tudo o que você quer. O que Salomão respondeu para Deus? Não, Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa governar o meu povo. Sabedoria, irmão, sempre está dotada de discernimento. A sabedoria significa ter também discernimento para governar o povo de forma correta, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com cada circunstância que Salomão iria se encontrar. Não era só um ângulo espiritual. Salomão não estava falando para governar num ângulo somente espiritual. Salomão estava falando de Deus sabedoria para governar um povo, para saber como que funciona a economia, como que ele poderia lidar com as leis que governaria, as decisões que ele ia tomar, como que ele ia tomar certas decisões certas e corretas. E só a sabedoria, irmão, só o discernimento. Tem muitas pessoas tomando decisões e têm tomado decisões frustradas. Sabe por que decisões frustradas? Tem colocado ela num xeque-mate, tem colocado ela muitas vezes em humilhação, em situação de vergonha, tem levado ela a desanimar, cansar e muitas vezes abandonar a fé. Sabe por quê? E ela quer culpar Deus? Não, ela não buscou de Deus sabedoria, ela quer que Deus resolva tudo para ela. E Deus não vai resolver tudo. Deus vai resolver tudo, sabe através do quê? De cada princípio. Por isso ele falou a respeito dos dons espirituais. Por isso ele falou o que a Tiago? Ele disse o que a Tiago? Aquele que tiver falta de sabedoria, peça a Deus sabedoria, e Ele é generoso para vos dar sabedoria. Quer dizer, irmão, cada nós temos que buscar o Senhor. Senhor, eu preciso ter sabedoria na minha vida, sabedoria na vida espiritual, sabedoria na minha vida como pai, sabedoria na minha vida como mãe, sabedoria como um bom empregador, sabedoria como um empresário. Por quê, irmão? Porque a nossa vida, irmão, jaz o maligno, está cheia de surpresa. Você não sabe com quem está lidando, você não sabe o que está por detrás dos homens, você não sabe o que está nas circunstâncias espirituais e nas circunstâncias físicas. Então você depende de Deus, depende do Espírito de Deus, depende dessa vida. E Deus não vai te dar sabedoria de qualquer forma, sem propósito, sem uma vida com Ele. E nós, irmãos, negligenciamos e queremos que Deus faça tudo. Uma vez eu recebi uma proposta. Para cuidar de um empreendimento, para fazer parte de um grande empreendimento, loteamento.
era lá em Carapicuíba. E naquele dia eu orei ao Senhor, me senti meio incomodado, irmão. Orei a Deus, e Deus me deu discernimento naquele dia, sabe o quê? E era para ganhar dinheiro, viu, irmão? Não era pouquinho não, bom dinheiro. E era só vender. O projeto era vender os terrenos, vender os imóveis. Já estava a planta lá, as pessoas responsáveis, né? Os empresários lá, tudo pronto, tudo bonitinho, tudo certinho. Segundo eles, né? E naquele dia Deus disse para mim, sabe o quê? Não, faça parte. Quer dizer o quê? Revelação, discernimento, sabedoria. E eu questionei Deus, mas Deus, como assim, Senhor? Uma grande oportunidade. Nem todas as portas abertas são de Deus, irmão. Nem todas as propostas são de Deus. Lembra de Jesus lá no deserto? Nem todas as propostas bonitinhas, bem vestida, atraente aos teus olhos, né? Que palpita o coração, que muitas vezes, né, traz a despertamento e enche os teus olhos, né? Que você vai mudar de vida. Não pense, nem todas as coisas, portas abertas e propostas boas são de Deus, e nem todas as coisas que vêm ruim são do diabo. Não? Nem todas as coisas que você, na sua interpretação, né, é ruim, seja do diabo. O deserto de Moisés era do diabo? O mar fechado era do maligno? As covas dos leões era do maligno? Era ruim, aliás, era ruim? Era uma proposta ruim? Não. Por que não? Porque era ali que o Senhor iria ser glorificado. No deserto Deus alimentou o povo, diante do mar fechado Deus abriu o mar para o povo passar, nas covas dos leões Deus mostrou para aquele reino, para aquele povo, que Ele era Deus e que Ele livrou Daniel, livrou da fornalha de faca, da fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, nem toda dificuldade, ali Paulo foi para a cadeia, Paulo podia reclamar: Senhor, o que eu estou fazendo de mal? Estou pregando, levando Jesus à humanidade, salvando vida, e agora estou aqui preso, me perseguiram, me colocaram na cadeia. Paulo podia murmurar, lamentou, mas Paulo entendeu que até ali ele estava sob a vontade de Deus, que a perseguição não era ruim, era algo para glorificar o nome de Jesus. Você precisa discernir, irmão. Você precisa discernir o céu do inferno, o Espírito de Deus do Espírito do diabo, as coisas boas, as coisas ruins, e qual o propósito Deus tem em todas essas coisas. Qual o propósito Deus tem naquelas boas, né? Naquelas boas intenções. Não tem muito homem, muita mulher de boas intenções, mas é cilada do diabo. Você precisa discernir. Tem muitos trabalhos que vêm em portas abertas, que são ciladas do diabo. Você precisa discernir. Como também tem muitas portas que muitas vezes, quando fecha em nossa vida, já viu aquela porta que fechou? Você diz: oh Deus, eu perdi tudo. E você não entendeu. Para Deus, irmãos, aos olhos de Deus, não existe porta fechada e porta aberta. Existe plano e propósito. Deus trabalha diante de um plano e um propósito dele. O que para você é ruim, para Deus é bom muitas vezes. E o que para você muitas vezes é bom, às vezes para Deus pode ser ruim. Você entendeu? Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, assim também são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Precisamos de espírito de discernimento, de sabedoria, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Até relacionado à igreja, para a gente saber o que é um evangelho pregado para agradar homens e o que é um evangelho pregado para agradar a Deus.
o que é uma igreja que quer agradar a Deus e o que é uma igreja que quer agradar homens. Ter discernimento, principalmente que nós estamos nessa era digital. Você vê na área digital muita mentira, muito engano, muita falsa profecia, muita mentira sendo contada, muito evangelho mentiroso sendo contado, e as pessoas, irmão, porque eu digo para você, sinônimo de multidão não quer sinônimo de salvação, sinônimo também de pouco ou mais, irmão, não quer sinônimo de salvação. Você ter pouca gente ou muita gente na igreja, isso não é sinônimo da salvação está ligado ao crer, está ligado à obediência. Pela árvore conhecereis os frutos. Você sabe, você discerne. Quando Jesus fala sobre a árvore, irmão, ele está falando: olha, tenha discernimento, que nem tudo que é ouro, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é bonito é saudável. É por isso que nós precisamos discernir. Como muitas vezes, irmão, recebia profecia assim, ó, que derramava-se sobre ele, cheio de elogios, cheio de confete, e o Espírito Santo dizia assim no meu coração: eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com essa profecia aí, ó, não tenho nada a ver com essa palavra aí, não. E eu ficava quieto, respeitava o profeta. Por quê? Porque a Bíblia ensina que nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Não é contra o profeta, é contra a profecia. Não julgueis o profeta, julgueis a profecia. Então julgue a profecia. Mas para você saber se é de Deus ou se não é de Deus, irmão, até diante de uma orientação, tem pessoas aí vivendo um evangelho bajulado e quer viver na igreja ali por causa de bajulação. Mas só que elas não entendem que tudo é passageiro. Uma hora aquilo passa. Sabe por quê? Deus tem compromisso com a verdade. E a Bíblia diz o quê? Vamos lá em Lucas capítulo 12, para nós finalizarmos. Tem mais outras palavras, mas eu vou deixar umas palavras para vocês meditar. Lucas 12. Aqui no versículo 2 ao versículo 3. Virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro serão ouvidos nas claras. O que vocês conversaram a portas fechadas será proclamada dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, depois disso nada mais podem fazer. Deu para entender, irmão? Sem espírito de discernimento, você vive uma vida enganada, confusa, cai em qualquer lábia, cai em qualquer conversa, cai em qualquer proposta, cai em qualquer situação, não tem o senso do julgamento. Porque você pode julgar, a Bíblia não condena você julgar, não é pessoas, mas é julgar as circunstâncias. As profecias, quando fala em profecia, quer dizer, você pode julgar as circunstâncias. Você pode julgar, Deus te dá o espírito de discernimento a isso. Você julga o que é de Deus e o que não é de Deus.
Deus, o que é porta certa, o que é porta errada, o que é proposta boa, o que não é proposta boa, o que você está de errado fazendo, de errado você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer. Irmão, Deus te dá discernimento, mas para isso nós precisamos fazer o quê? Como nós lemos em Jeremias 33:3, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, quer dizer, comunhão com Deus, irmão, vida contínua de oração, vida contínua de intercessão. Jesus fala sobre o quarto secreto, é ali, irmão, é no quarto secreto, é ali que começa tudo. Eu digo que a oração, o quarto secreto é a verdadeira escola cristã, porque Deus começa a forjar o teu caráter, Deus começa a tirar a escama dos teus olhos, Deus começa a tirar ali o que é impuro, Ele começa a santificar, Ele começa a purificar, Ele começa a tirar ali, quando você está na presença de Deus, Ele começa a tirar ali na presença do Senhor, aquilo que é impuro, o embaraço, o laço que o inimigo está precisando. Quando você está na presença de Deus, irmão, uma vida de oração, você quer ali Deus de qualquer jeito, você quer viver o Cristo, você quer andar em Cristo, você não tem outra coisa mais importante na sua vida a não ser Cristo. Quando você tem esses valores, você busca o Senhor, meu irmão, não tem o que possa dar errado. Deus começa a te dar, Deus começa a te dar sabedoria, Deus começa a te dar discernimento, quando até para ler a palavra de Deus, quando você tem uma vida de oração, você bate os olhos na Bíblia, você já leu aquela mensagem 10.000 vezes, mas aquele dia que você orou novamente, você olha para a mesma mensagem e Deus te leva a uma profundidade, a uma revelação, a um desconhecimento das coisas que você não conhecia. Ele começa a te revelar o segredo do coração do homem, da mente do homem. Quantas e quantas vezes eu vi homens mal intencionados, quantas e quantas vezes eu tive, irmão, experiência da vontade de Deus. Quantos livramentos Deus deu? Através de roubo, irmão. Uma madrugada nós estávamos orando. Sabe o que Deus falou para a gente? Levanta e corre agora para a rua. Era 2h da manhã. Deus falou conosco: levanta agora e corre para a rua, porque a perua da igreja está sendo roubada. E nós corremos atrás, eu até pendurei na porta da perua. E eu vou dizer para o seu ladrão: levou, mas ele deixou no meio do caminho do jeito que ela estava. Deus trouxe de volta, mas Deus revelou. Deus revelou, irmão, quantas e quantas vezes pessoas vieram com mal intenções e eu disse: não, obrigado. Com uma gentileza, não precisa você agredir, não precisa fazer nada, é só para você discernir o que é bom, o que é certo do errado, o que é bom, o que é ruim, o que é amargo, o que é doce, porque está aqui, irmão, vem coisas amargas aí confundidas com doce. Tem muitas propostas amargas, muitas vezes aí com cara de mel. Você põe na boca, é docinha, mas quando desce, queima tudo. É que nem bebida falsificada, né? Você bebe o uísque, daqui um pouco você vai. Achou bom? Bom. Pagou barato, pagou mais, sofreu consequência. Sabe por quê? Porque é assim que o inimigo atrai. E é assim que as coisas ficam, filho, irmão. É a palavra de Deus diz. É a palavra de Deus que diz aqui, ó, coisa oculta e escondida não fica. Por isso que eu digo para você, irmão, não ficará nada oculto e escondido diante da tua vida, se você tiver uma vida séria com Deus, de um viver em Cristo, de um buscar, comprometido com a igreja, comprometido com a palavra, comprometido com a oração, comprometido com as coisas de Deus. Você vai ver que você vai ser uma mulher diferenciada, você vai ser um homem diferenciado, cheio do poder e da sabedoria de Deus para tomar qualquer decisão, para andar em qualquer caminho e não ter medo de nada. Por quê? Porque o Espírito do Senhor habita em você e Ele discerne. Ele é onipresente, onisciente e onipotente.
Amém? Vamos finalizar. Espírito de discernimento, de sabedoria. Busque na sua vida, irmão. Procure um momento com Deus em oração e fala para Deus: Deus, me dá sabedoria, Pai. Se eu não estou sabendo lidar com isso, me dá sabedoria. Me dá sabedoria na minha vida. Me dá sabedoria para mim, na minha vida espiritual. Como é que está, Senhor? Estou errando, o que eu estou? Como é que está a minha vida, Senhor? Me ajuda a discernir a questão da palavra, as dificuldades que eu estou encontrando. O que está ligado a tudo isso, irmão? Porque às vezes é uma coisa carnal do homem e às vezes é uma condição espiritual. Mas ela precisa ser discernida. Se você não discernir, for deixar por conta só de Deus, né? Deus quer, quando você busca, o que ele diz? Buscar-me-ei de todo o coração que eu te revelarei. Coisas ocultas e firmes que não sabes. Quer dizer, não tem estranheza, irmão. A estranheza está em nós. É nós que não buscamos. Amém? Depois vocês podem meditar lá em Romanos ou lá em Marcos. Marcos capítulo 4, 22 fala sobre a mesma situação. Lá sobre como é que se diz? A vida ali de Daniel. Daniel capítulo 2, 22. Irmão, fala de que Deus não deixou nada para Daniel, nada oculto e escondido ficou diante de Daniel. Aí eu falo para você, qual é a diferença de Daniel para você? O problema de nós fazermos essa diferença, irmão, é se sentirmos pequenininho e inferior, mas como ser humano não temos diferença entre você e Daniel. Da mesma forma que Daniel foi chamado para governar, foi chamado como profeta, foi chamado como servo de Deus, e Deus fez coisas grandes na vida dele, revelou coisas ocultas do coração dos reis e fez coisas extraordinárias. A mesma coisa sou eu e você, irmão. Deus nos chamou para coisas extraordinárias, para nos revelar o oculto, o escondido também. Ele também nos trouxe para sermos bem-sucedidos naquilo para qual fomos chamados. O que está dificultando somos a nossa maneira de enxergar e pensar do jeito que somos. Finalizando, Provérbios diz o quê? Conforme a tua alma imagina, assim tu serás. Comerás e beberás da tua alma. Vamos ficar de pé? Repita assim comigo. Repita assim comigo. Eu sou escolhido pelo Senhor. Eu sou escolhido por Deus. Ele tem plano e propósito para a minha vida. E eu não vou andar desapercebido, distraído.